O que é pecado original? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E chegamos num momento, à primeira vista triste. Por quê? Porque trata-se da queda do ser humano, do pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais. Mas um momento marcado pela esperança, porque a partir do pecado nos vem a promessa de um Redentor. E a pergunta de número 76 deste compêndio do Catecismo diz o seguinte: o que é o pecado original? Quem sabe muitas vezes você tenha feito esta pergunta: o que é o pecado original? O pecado original é o pecado, então, que está na origem da vida humana. O pecado original no qual todos os homens nascem, e é o estado da privação da santidade, da justiça originais. Deus nos criou perfeitos, mas por causa do pecado de Adão e Eva, nossos primeiros pais, perdemos desta santidade original. E não haveria mais esperança para nós. Por quê? Porque fomos contra Deus. E entramos numa família que tem nela a marca do pecado. O pecado original é uma condição de nascimento, não é um ato pessoal. Atos pessoais, pecados pessoais, são aqueles que cometemos ao longo da nossa vida. Mas pelo fato de sermos seres humanos e nascermos nesta família que tem a marca do pecado original, nós somos também herdeiros disso. E eu dou um exemplo banal, mas para tentar entender um pouco este caso. Por exemplo, uma criança está sendo esperada, mas o pai se suicida, se mata. Esta criança, ela não tem culpa, mas ela vai nascer numa família cujo pai é um suicida. E esta marca ficará para sempre na vida desta criança. Não que ela tenha culpa, mas é a situação na qual ela nasce. Então o pecado original, dela participam todos os descendentes de Adão e Eva. É um pecado que é transmitido não por imitação, diz o Catecismo, mas por propagação. Esta transmissão permanece um mistério que não podemos compreender completamente. A palavra de Deus nos coloca diante deste mistério, mas não significa que nos dá condições de entender perfeitamente. Por quê? Porque participamos do pecado se não temos culpa. Na verdade, não tínhamos. Aliás, na verdade, nós tínhamos sido chamados à santidade. E também participaríamos da santidade de nossos primeiros pais, sem merecimento nenhum, diante de certos mistérios que a palavra de Deus, que a revelação coloca diante de nós. Cabe-nos muitas vezes com respeito à busca, sim, de compreensão, mas conscientes que só na eternidade nós teremos respostas para muitas das nossas perguntas. E por isso, realmente, a Trindade para a qual somos chamados, na Trindade para a qual nós somos chamados, lá sim Deus nos mostrará e nos dará muitas respostas. Respostas às perguntas que nos acompanham nesta terra. Então cabe-nos, diante deste mistério,
nos refugiar na graça de Deus. Veja, a graça de Deus é maior do que o pecado. A graça de Deus nos torna vencedores. E assim como em Adão, merecemos o castigo, em Cristo, sem merecimento da nossa parte, herdamos a vida eterna. Então, para que essas verdades estejam sempre presentes em seus corações, meus amigos e minhas amigas, sejam sempre presentes, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.